Oi, gente. Hoje eu e o Lucas a gente vai conversar um pouco com vocês sobre o entrelaçamento quântico ou embaralhamento quântico. Ele leva esses dois nomes. Bom, antes da gente entender esse fenômeno propriamente dito, que o Lucas vai explicar melhor para vocês, o fenômeno mesmo por si próprio, é necessário que a gente tenha algumas concepções de alguns outros conceitos que fazem parte desse fenômeno, alguns conceitos da física quântica, né? Bom, como que surgiram essas questões do embaralhamento quântico antes da gente começar a nossa discussão? A gente sabe que a física quântica ela veio para responder diversas perguntas que a física clássica, que a gente conhece da mecânica clássica, não respondem, né? Então é normal que existam e já tenham existido inúmeros pontos que não foram aceitos de primeira pela comunidade científica. E um deles é o embaralhamento quântico, é esse entrelaçamento quântico. Ele não foi muito bem aceito de primeira. E um dos maiores questionadores desse fenômeno foi o Albert Einstein. Ele achou um absurdo quando ele viu a explicação desse fenômeno, porque a grosso modo seria que esse fenômeno ele aconteceria numa velocidade superior à velocidade da luz. E a gente sabe que é impossível, não existe nenhum fenômeno que aconteça, não existe nada que supere a velocidade da luz. Então seria fisicamente impossível esse fenômeno acontecer. Então, o Albert Einstein ele deu o nome carinhosamente a esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância, ou seja, por que fantasmagórica, né? Porque seria fisicamente impossível, seria um fenômeno fantasmagórico, né? Antes da gente entender o fenômeno em si, é importante que nós entendamos o fenômeno da superposição, que é um conceito físico que envolve formulação matemática e uma formulação mais teórica. A formulação matemática ela envolve duas funções de ondas bem definidas, envolvendo a função de Schrödinger. Espero que seja assim que fale, se não é isso, deu para entender. E mais teoricamente falando, o fenômeno da superposição ele é uma situação na qual um sistema quântico ele pode se encontrar. E essa situação, onde esse sistema quântico pode se encontrar, ele é muito importante para a gente poder entender o entrelaçamento quântico, que é baseado na superposição. Então, assim, pensemos em uma partícula. Uma partícula, ela pode ter uma energia alta ou uma energia baixa. E ela também pode ter uma energia alta e baixa ao mesmo tempo. Se isso acontecer, a gente diz que esse sistema, que essa partícula, ela está em superposição. E por estar em superposição, a gente não tem, por exemplo, as suas propriedades bem definidas, como o momento, a energia em si ou a posição dela. Então, ela em superposição, que é um estado momentâneo da partícula, não tem as suas propriedades bem definidas. Isso a grosso modo. E aí que a gente começa a trabalhar com probabilidades, que é uma coisa que a gente trabalha muito na física quântica, não só em se tratando de superposição, mas em se tratando de toda a física quântica. Aí que entram as probabilidades experimentais. Por exemplo, se a gente está trabalhando com um sistema de dois elétrons, aí entra um conceito também muito importante da física quântica, que é o conceito de spin. O que seria esse spin? O conceito de spin, ele está muito além do que eu posso explicar, né? Que é um conceito bem complexo. Mas, a grosso modo também, ele é como se fosse um campo magnético desse elétron. E esse campo magnético, esse spin, ele só pode receber dois valores. E esses valores, eles são representados com setas. Então, essas setas, ou elas podem estar orientadas para baixo ou orientadas para cima. Se a gente tem um sistema de elétrons, por exemplo, um elétron aqui na Terra e um elétron em Andrômeda, que é em outra galáxia, e esses elétrons, eles estão em superposição, ou seja,
o spin desses elétrons, a seta, ela está orientada tanto para cima quanto para baixo. E assim, não significa que metade dessa seta se orienta para cima e metade se orienta para baixo. Significa que ela está orientada tanto para cima quanto para baixo. Não tem como eu olhar para esse elétron e perceber a superposição, porque a superposição ela é invisível aos nossos olhos, né? Não tem como eu olhar e ver, olha, tá em superposição, certo? Voltando então para o exemplo desse sistema de elétrons, se eu faço um experimento e determino que o elétron que está aqui na Terra tem o seu spin orientado para baixo, é determinante, então, que esse outro elétron que está em Andrômeda, que está fazendo um sistema com esse elétron, um sistema quântico, que ele esteja orientado no sentido oposto. Por quê? Porque a gente tem o princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois elétrons que estão fazendo parte de um sistema, eles não podem ter os espinhos orientados para a mesma direção, né? Então, assim, quando eu realizo um experimento e determino que um desses elétrons tem seu espinho orientado para baixo, logo o outro já tem o seu espinho orientado para cima. É determinante. É como se eu tivesse uma conta no banco com 10 reais, eu usasse 7 reais, eu não preciso ir no banco de novo e consultar o meu saldo para saber que eu tenho 3 reais. É determinante que o meu saldo seria de 3 reais logo após usasse 7 reais. Certo? Então, a grosso modo, de uma maneira mais geral, isso seria o fenômeno da superposição. É quando eu tenho, por exemplo, duas partículas, uma partícula que tem uma energia alta e baixa ao mesmo tempo. E aqui a gente começa a trabalhar com probabilidades, né? A probabilidade dela tá alta, baixa, então a gente começa o experimento, ele não tinha nenhuma probabilidade determinada antes de acontecer. Então é como se ele fosse todos os pacotes de probabilidades juntos. Então é como se fosse uma contradição dessa teoria, que vai ser explicada agora pelo Lucas. Oi, gente. Boa tarde, pessoal. Vamos falar então sobre o que seria o entrelaçamento quântico ou o emaranhamento quântico. Vamos supor que a gente tem dois elétrons emaranhados. Esses elétrons eles estão em superposição. Se a gente não sabe o spin de nenhum dos elétrons, se a gente medir o spin de um elétron e identificar que ele está apontado para cima, automaticamente a gente já descobre que o spin do outro elétron será apontado para baixo. Isso é uma coisa muito estranha, porque é uma espécie de comunicação, vamos dizer assim, que eles têm, né, uma ligação entre eles, mas a gente não pode tratar como se fosse tipo um transporte de informação, alguma coisa desse tipo, entendeu? A gente não pode tratar assim. É só um comportamento estranho que essas partículas possuem, por isso que é um pouco complexo de se explicar. Isso no passado, né, confundiu, deixava muitos cientistas com o pé atrás, assim, pensando, né, será que isso está correto? Será que a gente não fez algum erro de cálculo, né, algum erro, assim, nos experimentos? Porque é uma coisa que espanta, né? Como, por exemplo, nada, segundo a lei da relatividade de Einstein, nada ultrapassa a velocidade da luz. Então, se eu tenho uma partícula aqui na Terra e uma outra partícula que está entrelaçada a ela, lá em Andrômeda, por exemplo, que é 2,5 milhões de anos-luz daqui, eu venho aqui, né, na minha cidade, eu vou lá e meço a energia, ou no caso o spin dessa partícula, e descubro, está para cima. Antes da medição, elas estavam em superposição, não tinha definição se elas estavam para cima ou estavam para baixo. Após o momento que eu fiz a medida aqui na Terra e descobri o spin dessa partícula está para baixo, automaticamente, já no momento exato, o spin da partícula que está entrelaçada a ela lá em Andrômeda apontaram para cima, entendeu? Isso é uma coisa que espantava, né? Porque como que essa informação ocorreu, tipo 2,5 milhões de anos, correu essa distância toda em um instante de tempo, né?
no mesmo tempo, na verdade, que você mediu aqui, apareceu lá. O que a gente pensa assim, fala, não, daí então, no caso, a informação correu mais rápido do que a velocidade da luz. Mas não é verdade. A forma correta de se pensar é que a informação já estava lá. Por exemplo, a informação de um exemplo, vamos dizer assim, meio... Fala do banco, por exemplo, assim. Se eu tenho 50 reais no banco, só que eu sei que tem 50 reais, mas eu vou lá e saco 30 reais. Eu não preciso ir lá e conferir. Já vai ter 20 reais, entendeu? Já vai ter um saldo de 20 reais. Então, é uma informação que já estava contida lá e ninguém precisou passar para ela, entendeu? É um tema assim, um pouco confuso, mas que a gente pode tentar compreender um pouco melhor, né? Uma definição correta então, do emaranhamento quântico seria que é o momento quando você não consegue descrever uma partícula independentemente de outra partícula, pois sempre uma, né, ou duas ou mais, tipo, duas partículas ou mais vai depender da outra, entendeu? Então, a partir do momento que você tem isso daí, não consegue descrever essa partícula sem apontar aquela, por exemplo, eu vou medir essa, eu vou saber o resultado daquela, e elas são de certa forma unidas, isso é o emaranhamento ou entrelaçamento quântico, né? E aqui é o nosso... Aqui é o nosso encerramento, pessoal. Nossas reverências, muito obrigado e até a próxima.